O Presidente da Câmara Municipal de Beja acolhe-nos hoje aqui neste espaço que é a sua casa, o seu espaço pessoal, onde recolhe todos os dias. Paulo, 49 anos, estamos ao final de um primeiro mandato autárquico. Falamos um bocadinho sobre a sua vida antes de falarmos propriamente sobre a política. Quem é este homem que chega aos 49 anos Presidente de Câmara? É um homem que passou pela Alemanha, fala-nos um pouco sobre isso. É um homem que também passou pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, para tirar História. Depois acaba por alterar toda a sua vida profissional para trabalhar nas finanças. Fala-me um pouco sobre si, sobre este percurso, até chegarmos aqui a este ponto de hoje, onde estamos. Bom, este percurso começa no momento do meu nascimento. Era o meu pai, ferroviário na estação da Casa Branca. Nessa altura, tinha vindo das oficinas do Barreiro e trabalhava na CP. E na altura do meu nascimento, a minha mãe morava na tão famosa e tão falada estação da Casa Branca, hoje aqui por motivos até ligados ao transbordo de passageiros da nossa cidade. Com um ano e pouco fui para a República Federal da Alemanha com os meus pais. Voltei depois a Beja na altura em que fiz a primeira classe. Fiquei em casa dos meus tios, na Avenida Vasco da Gama, onde é hoje um famoso restaurante da cidade, nesse prédio. Fiquei aí um ano com os meus tios e frequentei a escola primária número 1. Depois, na segunda classe, fui para Albernoa, fiquei em casa da minha avó, na Rua do Outeiro, e fiz a segunda classe na escola primária de Albernoa. E depois meus pais levaram-me para a Alemanha novamente, onde eu já tinha feito todo o pré-escolar, e fiz lá a terceira classe e a quarta, até que em dezembro de 1982 os meus pais regressaram definitivamente a Portugal. Eu regressei com eles, tinha 11 anos de idade e retomei na escola Mário Beirão o ensino preparatório, primeiro e segundo ano do ciclo nessa altura. Transitei para o liceu, para a escola Diogo Gouveia, onde fiz até o 12º ano, e depois, então sim, seguiu-se a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, licenciatura em História e pós-graduação em História Contemporânea. Regressei depois a Beja, trabalhei ainda há algum tempo no supermercado que os meus pais mantiveram durante largos anos na Rua Sousa Porto. Passei depois para o IPAR e para a Prevenção Rodoviária Portuguesa. Fui, entretanto, também deputado na Assembleia da República durante um ano e meio e finalmente 18 anos na Autoridade Tributária e Aduaneira. Enfim, que pouco tem a ver, digamos, com a licenciatura em História que tirei, mas são circunstâncias da vida que decorrem de situações que nos surgem, de concursos a que vamos, de percursos de vida que às vezes conhecem estes caminhos e de facto estive nas finanças durante 18 anos. É a minha casa de origem. É a casa de acolhimento, onde fui sempre muitíssimo bem tratado. Trabalhei na Vidigueira, trabalhei um pouco por todo o distrito também, algum tempo em Ferreira, algum tempo em Barrancos, algum tempo em Mértola e a maior parte do tempo aqui na cidade de Beja. E, portanto, já estou em Beja, digamos, de forma contínua desde 1982. Este é é o Paulo Arsénio que as pessoas genericamente conhecem, que alguns conheceram da loja dos meus pais, outros conheceram de relações que tiveram comigo a nível funcional em termos de finanças e, enfim, noutros pontos da vida, um percurso de vida, enfim, que não é, digamos, extraordinário, um percurso de vida absolutamente normal de alguém que tem optado por ficar todos estes anos de vida no concelho de Beja e na cidade de Beja. Uhum. Há uma passagem pela Alemanha, há uma passagem por Lisboa para a faculdade, mas há sempre um regresso a Beja. Porquê, Paulo? Bom, porque é aqui que tenho as minhas raízes, é aqui que me sinto bem. Nós não podemos escolher o local onde nascemos, essa não é uma livre escolha, mas podemos escolher o local onde optamos por viver e onde optamos por trabalhar. E, efetivamente, dentro do quadro de atividades profissionais que tenho desenvolvido, nunca senti necessidade de sair de Beja, que sempre quis dar um contributo também para que Beja possa melhorar, possa desenvolver-se de forma contínua, que possa ser uma referência em termos nacionais em várias matérias e, portanto, optei sempre por ficar em Beja. Foi uma excelente opção, é uma opção da qual não me arrependo nem um único segundo. Portanto, têm sido anos muito bem passados, nos bons e nos maus momentos,
nesta localidade. Passei também algum tempo pela Vidigueira, trabalhei 3 anos na Vidigueira, mas aí regressava a Beja mesmo diariamente, uma vez que estava aqui estabelecido. Trabalhei também 1 ano em Odmira, agora me recordo, 1 ano inteiro no Serviço de Finanças de Odmira, mas Beja é Beja e podendo ficar por aqui, é isso também que pretendo no futuro. Presumo que são também do campo do Partido Socialista as figuras políticas que mais, no fundo, o orientam, que o inspiram. Quem são esses socialistas portugueses que o inspiram? Bom, se falamos exclusivamente de socialistas portugueses, há 2 nomes naturalmente maiores. Mário Soares, por aquilo que representou no tempo em que exerceu funções políticas, e também António Guterres, pelo humanismo que representa, pela sabedoria imensa que detém num conjunto de áreas e de matérias, e que hoje é secretário-geral das Nações Unidas, e o é por mérito próprio, uma vez que foi submetido a um concurso com muitos outros candidatos. Portanto, estas, em termos de política nacional, são as maiores referências que eu tenho em termos de Partido Socialista, havendo muitas outras, mas estas 2, em períodos diferentes da história, são aquelas aquelas figuras que mais me marcam e que mais admiro. Paulo, olhas nos olhos com os seus eleitores, o que é que o Paulo tem para dar a Beja ainda? Nós o que temos para dar a Beja é esta verdade e esta transparência com que vamos exercendo a nossa atividade nos últimos 4 anos. Nós explicamos sempre muito bem ao que vamos e como é que nos propomos a concretizar os objetivos que determinamos. E essa transparência e essa verdade com que falamos, dizendo às vezes coisas desagradáveis, dizendo às vezes coisas que não seria aquilo que nós gostaríamos de transmitir ou que os munícipes gostariam de ouvir, mas dizendo sempre a verdade, estamos a credibilizar a política, estamos a credibilizar o serviço público e a atividade pública e não estamos a enganar as pessoas, os eleitores e os munícipes. Isso é absolutamente fundamental nos dias que correm, até para não dar espaço a populismos que tudo prometem a todos e que depois acabam sempre com maus resultados. E por isso, com a mesma frontalidade, com a mesma transparência, com a mesma simplicidade, assumindo o que corre bem, assumindo o que corre mal, mas não vivendo num mundo megalómano de grandes realizações para as quais muitas vezes não há dinheiro para as executar. É nessa linha que queremos continuar. Isto não é uma linha de falsa humildade, isto não é uma linha de pouquinho, isto não é uma linha de falta de ambição, isto é uma linha de verdade, de transparência e que vai conduzir Beja no rumo dos últimos 4 anos, que é ser uma cidade cada vez mais apetecível para empresários, para estudantes, para moradores e para que possamos ser cada vez mais aquilo com que nos queremos afirmar, o grande centro estratégico do Sul.